Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta aqui da Escola das Artes, dentro do Pisar Suavemente sobre a Terra, que vai ser um ciclo de palestras, performances e arte, né? Afinal, estamos aqui. Hoje estou muito feliz pelo convite que me foi feito pela Escola das Artes, quero agradecer a Escola da Arte por esse momento. Quero agradecer também a todos os presentes que vieram e sentam-se, fiquem confortáveis. E agradecer também Daniel, ao Nuno, que tem dado muito espaço para nós artistas imigrantes, isso é muito importante. Quem sabe, ano passado, nós estivemos aqui com a Quebra-Cu, Associação Cultural, e fizemos um evento na Summer School, que foi muito importante, trazer a CAE Guajajara, e abrir esses espaços para que nós tenhamos vozes dentro de Portugal. Então, hoje nós temos um momento muito importante, que é estar aqui. Vamos ter aqui uma conferência, uma performance do Lucas Gel, que é uma pessoa incrível, que eu tenho a felicidade de conhecer desde 2014 e acompanhar todo o trabalho dele desde 2014, no Espaço Compasso, que foi onde nós nos conhecemos, e fizemos ali um núcleo de resistência artística imigrante brasileira e também de cultura underdog, underground, na cidade do Porto. E muito feliz de estar aqui hoje para apresentá-lo e para estar aqui com vocês também. E ver que a gente chegou aqui, né? Muito engraçado. Estamos aqui dentro de uma universidade, na Universidade Católica do Porto, dentro da Escola das Artes. Continuamos trabalhando com arte, tanto eu quanto o Luca. Para quem não conhece, eu sou o Farofa, prazer, ou o Rafael também. Mas hoje acho que o espaço é para o Lucas Gel. Vocês que nunca o viram ou nunca ouviram vão ter essa sorte de estar aqui num espaço incrível, com profissionais incríveis. Já agradeço também técnico de luz, som, galera do vídeo e todo mundo que trabalhou para esses momentos acontecerem aqui dentro da Escola das Artes. E fica aí meu agradecimento a todos que estão aqui presentes e também agradecimento ao Luca por ter aceitado o convite, ao Nuno, para quando eu falei do Luca me ouvir, né? Também essa parte de abrir os espaços e ouvir também os curadores e artistas da cidade do Porto. Foi muito bom, então obrigado. E acho que agora o Lucas Gel vai comandar aí toda a sessão, a performance e a conversa. Obrigado, Farofa. Olá a todos, todas, todos. Boa noite. Para quem talvez aqui do Porto me conheça de algum lugar, de uma roda de samba, ou dos meus concertos próprios a solo, ou pelos meus livros, não sei. Ou talvez alguns de vocês não me conheçam de todo. E quando as pessoas não me conhecem, geralmente eu gosto de me apresentar usando uma palavrinha que é mais usada em Portugal do que no Brasil, que eu gosto muito, que é cantautor. Lá no Brasil não se usa muito essa palavra, mas na falta dela eu gosto de usar simplesmente a palavra poeta. Desde que eu me entendo como poeta, que eu me bato por uma definição bem generosa dessa palavra, onde caiba não só a poesia que habita as páginas silenciosas dos livros, mas também aquela poesia cujo habitat natural é a voz, a garganta dos cantores e das cantoras. Até porque foi a voz dos aedos, dos trovadores, dos griots, a primeira casa de toda a nossa tradição poética. Durante alguns anos eu gastei muita saliva tentando justificar essa definição. As pessoas que costumavam dar crédito à tese de que a poesia dos livros e as letras de música
pertenciam a categorias hierárquicas diferentes. Mas, graças aos deuses, graças às musas, que em 2016 o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, e para completar, em 2019, o Chico Buarque ganhou o Prêmio Camões. Então, isso me permite poupar um pouco de fôlego e já dar de barato que, quando eu falo desse grande barco que é a poesia, vão estar sempre a bordo dele os livros e as canções também. E quem tiver algum problema com isso, que se entenda com o júri do Prêmio Camões, com o júri do Prêmio Nobel. E, partindo desse pressuposto, o que eu pretendo fazer aqui hoje é partilhar com vocês uma pequena fração daquilo que eu considero ser uma das faces mais deslumbrantes do patrimônio literário brasileiro, que é a canção popular. O século XX no Brasil, em matéria de cancioneiro popular, produziu um tesouro poético inacreditavelmente rico para a língua portuguesa. Uma das últimas gerações desses poetas, a qual pertence o próprio Chico Buarque, por exemplo, ainda está em grande parte viva e ativa, e já são considerados unanimemente clássicos, né, da língua portuguesa, da poesia, da canção em língua portuguesa. Poetas que no ano passado completaram 80 anos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Milton Nascimento, tantos outros, que na dificuldade da gente categorizar, eles são reunidos numa grande sigla guarda-chuva, que é a MPB, a música popular brasileira. Bom, na introdução, vou fazer uma volta aqui. Como a gente está na universidade, gastar um pouco de um academicismo aqui, falar de um livrinho chamado Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Logo na introdução desse livro, Calvino ele faz 14 tentativas de definir o que é um clássico. Tem uma dessas definições dele que eu gosto muito, que diz o seguinte: os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e, atrás de si, os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. É que a canção popular no Brasil, agora sou eu dizendo, nos últimos 100 anos pelo menos, ela tem feito precisamente isso. Ela deixa traços na cultura do país e molda a produção de cultura que se segue a elas, assim como foi moldada pelas culturas que vieram antes dela. Eu hoje não vou falar diretamente de nenhum desses poetas clássicos da MPB, mas sobre algumas obras de outros poetas que trabalharam em um gênero que é o grande alicerce da canção popular brasileira moderna, o samba. O samba tem sido o meu assunto de investigação preferido e mais regular nos últimos anos. Já resultou em programas de rádio, já resultou em um álbum e um espetáculo, que são o Samba de Guerrilha, que foi editado em 2021 aqui no formato desse jornal aqui grandão. Ali tem alguns, e tem alguns discos também, do Samba de Guerrilha. Vou deixar isso aqui no chão. Bom, por ser uma manifestação cultural da diáspora africana no Brasil, é natural que essas minhas leituras e pesquisas sobre o samba tenham acabado me conduzindo a leituras também sobre a história da escravidão, do racismo e do colonialismo. Uma das mais incontornáveis dessas leituras foi a do pensador martinicano Frantz Fanon. No Pele Preta, Máscaras Brancas, o Fanon tem uma frase sobre literatura que eu acredito que se encaixaria muito bem se fosse aplicada à canção. De uma forma geral, mas ainda mais ao samba, que é o seguinte: o Fanon diz: a única tarefa verdadeiramente atual da literatura é fazer passar a coletividade à reflexão e à mediação. Eu gosto especialmente de duas palavras-chave nessa definição do Fanon: coletividade
e mediação. Coletividade como o destinatário final da função da literatura e, por extensão, como finalidade final da canção. Coletividade em oposição à individualidade. Coletividade porque o samba nasce como um instrumento de integração comunitária, como expressão de uma coletividade em sua origem negra, pobre, periférica, marcada pela experiência violenta da diáspora e da escravidão, seguidas pela experiência igualmente violenta da discriminação racista e da desigualdade social que sucederam a escravatura como política de Estado no Brasil. O samba é uma criação coletiva porque ela nasce de e para a coletividade que o inventou, muito mais do que para alguns indivíduos somente. Depois, a segunda palavra-chave que o Fanon usa, que é mediação. Levar a coletividade à mediação. Mediação em oposição, por um lado, ao confronto, mas também em oposição, por outro lado, à conciliação. Não é nem uma coisa nem outra. As partes a serem mediadas para o Fanon seriam a subjetividade negra e a sociedade colonial racista. No caso do Fanon, na França e nas Antilhas, uma mediação da qual emerge a possibilidade de uma identidade negra emancipada. Essa mediação, ela ressoa com muita precisão a tarefa que o samba cumpriu ao longo do século XX no Brasil como emissário entre as coletividades negras do pós-abolição e as elites brancas detentoras do poder administrativo. Uma mediação que muitas vezes reflete disputas, críticas, reivindicações, mas que muitas vezes também acena com diplomacia, com sedução. Seja qual for a natureza dessa mediação entre dois polos de uma sociedade partida, o subproduto dessa mediação vai ser, inevitavelmente, um testemunho em primeira pessoa da história. Isso é, ao se transformar num instrumento de intervenção na realidade, a canção, ela acaba por produzir, no longo prazo, memória. E o que eu quero partilhar hoje com vocês são alguns sambas que, na minha opinião, pertencem a uma parte muito especial desse patrimônio literário brasileiro, uma parte desse patrimônio para a qual o valor das obras não reside apenas naquilo que elas têm de beleza ou de engenhosidade poética, mas também naquilo que elas representam para o próprio tempo em que elas foram criadas, na leitura que elas oferecem da nossa realidade e dos nossos processos históricos, porque foram elas próprias, mais do que observadoras, elas foram personagens dessa história também. Mas a posição, então, desses personagens, na maior parte da história, não foi de todo essa que a gente tem hoje, a de um patrimônio literário, como eu tenho chamado aqui. Muito pelo contrário. Eu trouxe aqui algumas citações que ajudam a gente a situar um pouco qual era a posição do samba na sociedade brasileira até um passado relativamente recente. Mas eu vou começar bem lá de trás, com um relato de um viajante português do século XVIII, chamado Luís dos Santos Vilhena, que estava de passagem pela Bahia quando escreveu o seguinte, abre aspas, não parece ser muito acertado em política o tolerar que pelas ruas e terreiros da cidade façam multidões de negros de um e outro sexo os seus batuques bárbaros, a toque de muitos e horrorosos atabaques, dançando desonestamente e cantando canções gentílicas. Esse relato precede em pelo menos um século o surgimento daquilo que a gente chama de samba hoje, mas pela descrição da cena é possível dizer que a gente está diante de um dos ritmos de origem do samba, que até hoje é comum ser chamado genericamente pelo nome de batuques. Mas o interessante aqui
são os adjetivos que vêm atrelados ao tocar e dançar esses batuques. Os batuques são bárbaros e as danças são desonestas. A sociedade brasileira, onde o samba vai surgir, tem como principal pilar de sustentação econômica, política, social, o escravismo e todo o discurso racista que justifica ele. Mesmo depois da abolição, em 1888, quando a escravatura como instituição legal foi abolida, o discurso e o pensamento racista que sustentavam ela permaneceram de pé. Um discurso segundo o qual toda e qualquer manifestação cultural negra era vista como marca de atraso civilizacional, de barbárie, de selvageria, de feitiçaria, de desonestidade ou, na melhor das hipóteses, de vagabundagem. Portanto, quando o samba desponta no início do século XX como a música mais popular do país, todos esses estigmas recaem sobre ele e passam a ser usados como argumentos para que ele fosse perseguido e erradicado. Isso que eu vou ler agora para vocês é um trecho de uma fala do ministro Oswaldo Aranha. Ele foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante a ditadura do Getúlio Vargas, que durou de 30 a 45, essa fala dele é de 1939. E, uma rápida curiosidade, esse mesmo ministro foi, em 47, 48, ali no pós-guerra, presidente da Assembleia Geral da ONU. Diz o Oswaldo Aranha, em 1939, devo lhe dizer que o nosso atraso político que tornou essa ditadura necessária se explica perfeitamente pelo nosso sangue negro, infelizmente. Por isso estamos tentando expurgar esse sangue, construindo uma nação para todos, limpando a raça brasileira. É como se, depois de ter construído todas as riquezas do país com o seu sangue, seu suor, sem poder usufruir delas, a população negra já não tivesse mais serventia para o Brasil e devesse ser, portanto, para usar as palavras do ministro Oswaldo Aranha, expurgada, para que o Brasil pudesse, enfim, progredir, superando o equívoco da escravidão. É curioso notar o ano dessa declaração, 1939, guarda isso para depois a gente voltar lá. É desse mesmo ano uma polêmica bem acesa que aconteceu entre o diretor da Faculdade Nacional de Direito, Pedro Calmon, e o romancista José Lins do Rego, onde o primeiro, o Calmon, atacava duramente o samba com os mesmos argumentos racistas. O Calmon disse, num artigo na coluna dele no jornal À Noite, o seguinte: o Brasil é formado por portugueses da Casa Grande, angolas do Eito e índios da selva, mas em que prevaleceu a cultura euro-americana. O samba não é nosso. Ele veio da Costa do Marfim, da Cubata de Luanda e da selva senegalesa. O samba é o perfil sombrio da senzala. A expressão do povo é a pátria, com P maiúsculo, e não o Morro do Salgueiro. Bom, a associação entre a negritude e o atraso civilizacional é muito clara, como se fosse a presença dos negros no Brasil a grande responsável por todas as mazelas do país. A primeira réplica que o José Lins do Rego, o romancista, fez a esses ataques, posicionando o samba como uma manifestação cultural rica e genuinamente brasileira, tem um título muito curioso. É o seguinte: o doutor Pedro Calmon é contra o samba. E o título da tréplica do Calmon é ainda mais curioso. O doutor José Lins do Rego é a favor do samba. É muito revelador que os dois autores coloquem a questão não no plano do gostar ou não gostar de samba, mas do ser a favor ou contra um gênero musical.
Isso é revelador porque mostra que o que está realmente em jogo por trás dos discursos racistas é uma tentativa de apagamento cultural, na impossibilidade prática do extermínio físico da população negra. E aí eu lembro novamente o ano em que a gente está em 1939, às portas da Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil só entrou muito tardiamente, depois de flertar abertamente com a Alemanha nazista, enfim, na impossibilidade prática de fazer esse extermínio físico da população negra, que se extermine ao menos as marcas da sua presença no país. O crítico literário Berilo Neves, em 2 artigos desse mesmo período, um de 40 e um de 43, ele é ainda mais eloquente nesses ataques. Ele dizia o seguinte: o samba é uma reminiscência afromelódica dos tempos coloniais. Não é a expressão musical de um povo, é o prurido eczematoso do morro. É o irmão gêmeo, essa é a minha frase preferida dele, é o irmão gêmeo dessas entidades abstrusas que se chamam suor, jogo do bicho e malandragem. Ele ainda dizia: o samba não é música nacional, nem será nunca, é o vestígio ruidoso das senzalas anteriores a 89. Servirá, quando muito, para tema de estudos sociopsicológicos e nunca para objeto de cátedras universitárias. Me pergunto o que ele diria se estivesse aqui hoje na Universidade Católica. Mas, bom, a voz que mais se notabilizou nessas tentativas de desmoralização do samba ao longo de toda a década de 1940 foi uma colunista do Diário de Notícias que fazia crítica das programações das estações de rádio. O nome dela era Magdala de Oliveira, mas ela assinava sob o pseudônimo Meg. A Meg era aficionada por música clássica e sofria muito ao ver, dia após dia, o samba crescendo, se popularizando, se tornando cada vez mais e tomando cada vez mais tempo de antena na grade de programação de quase todas as rádios do país, em prejuízo da música erudita que ela tanto amava. Então ela, ressentida, ia à coluna dela do jornal e falava horrores do samba, fazendo uso de todo aquele arsenal de afirmações racistas e classistas também. Vou abrir aspas aqui para Meg. Com todos os defeitos da produção exagerada e nécia, o samba era o produto de uma classe subalterna, mas que encontrava nessa forma de arte um meio de expansão, chafurdando nos temas de orgia e miséria para atingir de qualquer modo o limiar da fama. Os sambistas estão ficando indesejáveis em toda parte. O motivo é esse: falta-lhes gramática e compostura. Perdemos a oportunidade, com o advento do rádio, de conduzir a população brasileira diretamente às fontes de civilização. O samba não possuía apenas o inconveniente do pauperismo melódico, mas admitia uma linguagem plebeia, desprezando a gramática e, o que é mais grave, tornou-se apologista de sentimentos bastardos, como a malandragem, o adultério, a indolência e etc. Se os princípios de Roquete Pinto foi o fundador da primeira rádio do Brasil, se os princípios de Roquete Pinto tivessem prevalecido, não atravessaríamos o período bárbaro, que teve como ídolos cantores incultos vindos dos morros. Bom, os leitores da Meg, que gostavam de samba, escreviam cartas de resposta para ela. Algumas eram muito engraçadas, fazendo gozação da irritação dela, mas a provocação mais célebre que ela recebeu veio, obviamente, na forma de um samba, uma composição do Haroldo Barbosa e do Janet de Almeida, que foi regravada muitos anos depois pelo João Gilberto. E essa canção é um samba dirigido especialmente a Meg, não cita ela nominalmente, mas chama ela de Madame. É uma música chamada Pra Que Discutir com Madame? Vou tocar ela aqui para vocês.
Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos vocês vão ver gente cantando concertos. Madame tem um parafuso a menos, só fala venenos. Meu Deus, que horror! E o samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe, vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Pra que discutir com madame? Pra que discutir com madame? Muito bem. Eu acabei de referir agora há pouco que, na impossibilidade de acontecer um extermínio físico, deu-se uma tentativa de apagamento cultural da negritude no Brasil. O vamos acabar com o samba. Mas a verdade é que, de certa forma, havia também um plano, se não de extermínio, nos moldes da solução final nazi, de apagamento físico. Existia, sim, um plano desses no Brasil, especialmente na capital do país à época, o Rio de Janeiro. Esse plano de apagamento tinha pelo menos dois braços principais. Por um lado, a crença no eugenismo, que se apoiava numa teoria segundo a qual o país passaria por um processo de branqueamento racial depois de algumas gerações de miscigenação com imigrantes europeus, devido à suposta superioridade genética branca, e isso explica um grande esforço do Estado brasileiro em subsidiar a imigração europeia no Brasil no início do século XX. Por outro lado, enquanto esse branqueamento não se dava, a estratégia nas grandes cidades era esconder as populações negras, invisibilizá-las o máximo possível. E a maior arma que o Estado dispunha para isso é um tema muito presente em todo o repertório do samba, que é a política habitacional. Eu vou usar como exemplo paradigmático aqui o caso do Rio de Janeiro e fazer um brevíssimo histórico da questão de habitação na cidade, que chegou a ser capital do Império Português. A primeira grande intervenção em habitação na cidade aconteceu justamente em 1808, na transferência da família real portuguesa de Lisboa para o Rio. O Rio era uma cidade muito pequena, de 60 mil habitantes, mais ou menos, onde chegaram, do dia para a noite, uma corte de 15 mil pessoas. E o resultado foi o despejo de 10 mil casas para abrigar essa corte e, para abrigar os prejudicados, os despejados, a construção de habitações precárias, sobrelotadas, que a gente conhece hoje como os cortiços. 100 anos depois desse episódio, já na virada para o século XX, a cidade tinha crescido muito e os cortiços, em péssimas condições de habitação e de higiene, viraram um problema social. Viviam neles a maior parte da população pobre da cidade, com um destaque para os ex-escravizados, libertos pela abolição. E o que incomodava as autoridades na época não era propriamente a precariedade dos cortiços, mas o fato de eles ficarem no centro da cidade,
muito visíveis. O prefeito da altura, Pereira Passos, inspirado pelas reformas feitas em Paris pelo Eugène Haussmann, que demoliram bairros medievais inteiros para a abertura de grandes avenidas e praças, e esse prefeito do Rio, tomado pelo desejo de transformar a cidade numa Paris tropical, ele põe em marcha um projeto muito grande de reformas urbanas que ficou popularmente conhecido como o Bota Abaixo. Foram mais de 2.000 habitações demolidas nesse processo e o resultado foi um êxodo parcial da população negra e pobre do centro da cidade, empurrada para os subúrbios. Algumas dessas pessoas, dessas famílias, acabaram preferindo não ir para tão longe e, sem conseguir alugar casa próximo do centro onde trabalhavam, porque os preços, depois das obras, dispararam, né? Eles começaram a subir as encostas dos morros e formar as primeiras comunidades que a gente hoje chama de favelas. A primeira dessas favelas tinha exatamente esse nome, era o Morro da Favela, com os moradores vivendo em condições tão ou mais precárias que os antigos cortiços. Cada governo que entrava prometia tomar uma providência para melhorar a situação. De tanto esperar pela tal providência, que nunca vinha, o nome da favela mudou para o nome que ela tem até hoje, que é Morro da Providência. Um capítulo novo dessa história habitacional na cidade aconteceu já durante a ditadura militar, que foi iniciada em 1964 e durou essa fase, a ditadura durou mais, mas essa fase durou até 1975. Tem estudiosos que chamam isso de a Era das Remoções, essa década, 64 a 75. A gente já está numa altura da história em que o Rio de Janeiro era vendido ao mundo como um cartão postal de belas praias, natureza exuberante. A zona sul da cidade, que é uma faixa bem estreita, litorânea, onde se concentram as praias e as montanhas mais famosas, né? Copacabana, Ipanema, Corcovado, Pão de Açúcar. Ela se tornou a região mais cara da cidade, mais nobre, mas uma coisa atrapalhava, que era a vista das favelas. Ao longo dessas décadas, até a década de 60, já tinham se espalhado por praticamente todas as encostas possíveis do Rio de Janeiro, e quem foi ao Rio de Janeiro sabe que é uma cidade cheia de morros e encostas e colinas, né? Já tinham sido quase todas ocupadas por favelas, porque nenhum governo conseguia oferecer uma outra solução de habitação para aquelas pessoas. No entanto, por pressão da especulação imobiliária nesses bairros nobres, o governo militar promove o despejo de 175 mil pessoas que viviam nessas favelas da Zona Sul, especificamente, empurrando essas famílias, mais uma vez, para o subúrbio, em bairros sociais construídos com apoio de um governo estrangeiro, que foi entusiasta de primeira hora da ditadura militar, o governo estadunidense. Um desses bairros sociais, inclusive, se chama Villa Kennedy, em homenagem ao presidente americano. E outro é o super conhecido por causa do filme Cidade de Deus. Ou seja, eles foram movidos de um lugar precário para outro e, mais uma vez, fica provado que o que incomodava as autoridades não eram as condições de vida dos favelados, mas a favela estragando a paisagem dos bairros nobres. Um caso célebre desses despejos foi o do Morro do Pasmado, em Botafogo. O processo seguiu como todos os outros, famílias despejadas, encaminhadas lá para os confins da Villa Kennedy ou da Cidade de Deus, mas com um toque final de crueldade. Logo depois de esvaziar da favela, um casual e providencial incêndio destruiu todas as casas dos moradores, desencorajando qualquer tentativa deles voltarem. E esse episódio foi a gota d'água
para um compositor de samba, Zequete, escrever um samba criticando essa onda de despejos de favelas na cidade. Essa música foi lançada em 64, no ano do golpe militar, e acabou por fazer parte e dar nome a um espetáculo manifesto, que se estreou naquele mesmo ano, chamado Opinião. É um espetáculo que misturava música e textos de crítica social muito profunda, e ele foi encenado pelo Augusto Boal, estrelado pelo próprio Zequete, por um outro compositor, o João do Vale, e pela Nara Leão. Depois de um ano, a Nara Leão saiu do espetáculo e quem veio substituir ela foi uma cantora muito nova, que tinha acabado de chegar no Rio, estava começando a carreira. Não sei se vocês conhecem, ela se chama Maria Bethânia. E o espetáculo Opinião ficou em cartaz durante muitos anos, foi um enorme sucesso. Foi tanto sucesso que o Teatro de Arena, em Copacabana, onde o espetáculo acontecia, ele acabou ficando conhecido como Teatro Opinião. Até hoje é conhecido por esse nome, por algumas pessoas. E ele só saiu de cartaz em 68, ficou 4 anos em cartaz, e só saiu porque a ditadura militar endureceu e censurou o espetáculo. E o tema Opinião, do Zequete, é esse aqui. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se falta água, eu furo um poço. Se falta carne, eu pego um osso, boto na sopa e deixo andar. Deixa andar. Falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. 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 Obrigado. Apesar do espetáculo Opinião ter sido censurado, o samba Opinião, ele próprio, nunca foi. Talvez porque ele tenha sido lançado ainda nos primeiros momentos da ditadura, quando ainda não estava implementada a obrigatoriedade de enviar toda a obra literária para censura prévia. Mas muitos sambas não tiveram essa mesma sorte.
É muito célebre a perseguição da censura a alguns compositores, como Chico Buarque, por exemplo, que durante um período usou pseudônimo para assinar as composições. Mas um outro sambista que foi implacavelmente perseguido pela censura foi o Paulo César Pinheiro, que também conseguiu driblar os censores em alguns momentos. E tem uma história de um desses dribles que o Paulo César Pinheiro deu à censura, que eu gosto muito, que foi de um samba chamado Pesadelo, uma parceria dele com o Maurício Tapajós. Esse é um samba de 1972 e foi escrito na fase mais dura do regime, quando os opositores políticos dos militares eram sequestrados, torturados, mortos, desaparecidos. E o Paulo César Pinheiro comentou com o Maurício, o parceiro dele na composição, que ele estava já cansado de ficar tentando disfarçar nas letras as críticas ao regime, e resolveu compor um samba, resolveu escrever uma letra que fosse bem direta, sem rodeios, sem disfarces, sem subterfúgios, e assim nasceu o Pesadelo. E, obviamente, era uma música que ninguém acreditava que ia ser aprovada pela censura. Eles mostraram a música para o grupo MPB4, convidaram o grupo para gravar a música, mas eles disseram, isso não tem a menor condição de passar. E o Paulo César Pinheiro, ele já tinha um plano na cabeça dele, falou assim, se a gente conseguir a aprovação da música na censura, vocês gravam? Eles disseram, ok, se conseguir, a gente grava. Mas ninguém acreditava que ele realmente ia conseguir. E o plano dele era o seguinte, ele sabia, pelo tempo que ele passava na editora dele, que as músicas que iam para a censura iam dentro de pastas, e iam todas as músicas de um álbum dentro da mesma pasta, e escrito ali, por fora da pasta, o nome do artista. E ele começou a reparar que alguns artistas, quando enviavam as músicas, demoravam meses a receber uma resposta dos censores, e quando recebiam, as músicas vinham cheias de problemas, coisas para corrigir e tal. E outros artistas, a pasta voltava no dia seguinte toda aprovada. E ele, muito espertamente, esperou o momento do envio de uma pasta do disco novo de um cantor chamado Agnaldo Timóteo, que é um cantor que, no ano do golpe militar, em 64, declarou publicamente apoio aos militares e pediu para o rapaz, para o funcionário da editora que ia levar a pasta até a censura, para colocar a música dele, Pesadelo, ali dentro da pasta, misturada nas letras do Agnaldo Timóteo. E o rapaz levou, e a pasta voltou no dia seguinte, como ele imaginava, com todas as letras aprovadas. Porque os censores nem leram, eles só viram o nome lá do artista, e como o artista era simpatizante do regime, eles aprovaram tudo sem ler. Então, com essa aprovação, eles puderam entrar no estúdio, gravar, prensar os discos e começar a distribuir os discos. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que quando os discos chegaram nas rádios, nenhuma rádio quis tocar a música. Ficaram desconfiados, mesmo com o papel de aprovação da censura. Eles fizeram uma autocensura, porque já desconfiavam que, se passassem aquela música, podiam sofrer depois uma represália do governo. Então, a música acabou sendo distribuída um pouco clandestinamente, porque, óbvio, em algum momento os censores perceberam o que tinham feito, não voltaram atrás, não revogaram a aprovação da música para não assumir o erro, mas mandaram recolher os discos todos, e os discos circularam na clandestinidade e acabaram indo parar num lugar em que os compositores nem imaginavam que a música fosse chegar. Foi parar no meio da floresta amazônica, no norte do país, onde estava se planejando uma guerrilha, onde militantes do Partido Comunista estavam se organizando.
localmente para tentar fazer uma revolução armada que começaria no interior do país e depois se espalharia para as cidades. Essa guerrilha entrou para a história com o nome de Guerrilha do Araguaia, mas ela nunca chegou a acontecer, na verdade, porque antes dos guerrilheiros começarem a fazer suas ações revolucionárias, o movimento todo foi delatado e o governo militar imediatamente mandou tropas ali para a região para perseguir os comunistas, ali, os militantes, guerrilheiros. Eram cerca de 80 e ao longo de alguns anos que durou essa perseguição, o governo brasileiro chegou a mandar mais de 5.000 soldados. Eram soldados que faziam uma pressão muito violenta e ameaçavam e torturavam os moradores locais para que eles entregassem a localização dos guerrilheiros. É uma coisa terrível que o governo tentou abafar. Quase todos os guerrilheiros foram mortos. Alguns, até hoje, não se sabe onde estão os corpos, porque foram escondidos. E quando começaram a chegar algumas notícias de que isso estava acontecendo lá no Araguaia, alguém veio com a informação de que esses guerrilheiros, durante os momentos difíceis, tinham uma música que cantavam sempre entre eles. E era essa música, Pesadelo, que de alguma forma encontrou caminho para chegar até lá. E essa música é a que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso pune, você vem me agarra, alguém vem me soltar, você vai na marra, ela um dia volta, e se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. O muro caiu, olha a ponte. Obrigado. Agora, mudando para um assunto um pouquinho mais leve, eu imagino que aqui todos vocês devem ter assistido pelo menos uma vez na vida, ou visto imagens, pelo menos, de um desfile de escola de samba no Carnaval do Brasil. Esses desfiles, para mim, são uma espécie de obra de arte total, da cultura popular. Num desfile se combinam em sinergia muitas artes visuais, dança, dramatização,
música e poesia. E essa última é o fio condutor de tudo. Um desfile de escola de samba, ele é basicamente uma narrativa que pode ser a vida de um personagem real ou ficcional, de um acontecimento histórico ou mitológico, de um lugar, de uma profissão, de um objeto, enfim. Tudo que a criatividade do carnavalesco for capaz vira tema para um desfile. O que não muda é que o desfile é o desenrolar de uma história onde cada fantasia, cada alegoria e cada coreografia conta um determinado episódio da história. E fazendo a ligação entre todas essas partes, está um longo poema cantado que leva o nome de samba de enredo. O samba de enredo é um subgênero de samba muito interessante, muito específico, que eu gosto de trazer para o assunto de história do samba por um motivo muito especial. E quem vai explicar isso são dois grandes pesquisadores do tema, que são o Luiz Antônio Simas e o Alberto Mussa, que tem um livro inteiro só sobre samba de enredo, e eles resumem a questão no seguinte: entre as espécies de samba, o samba de enredo é certamente a mais impressionante, porque ela não é lírica, o que contraria uma tendência universal da música popular urbana. Mais do que isso, porque o samba de enredo é um gênero épico, o único gênero épico genuinamente brasileiro, que nasceu e se desenvolveu espontaneamente sem ter sofrido a mínima influência de qualquer outra modalidade épica, literária ou musical, nacional ou estrangeira. E por conta dessa característica, o samba de enredo acaba por ser não só um gênero com um alto potencial educativo, pedagógico, como também é possível que seja o estilo de música popular que mais dialoga com o seu próprio tempo histórico. É através deles que indivíduos com pouco ou nenhum acesso à escolaridade tomam conhecimento de elementos da cultura e da história do Brasil. Embora as escolas de samba sejam instituições criadas no seio de comunidades negras, a discriminação que o samba sofria na primeira metade do século XX, que a gente já viu aqui, e o desejo de legitimação social do gênero diante das autoridades do Estado fez com que elas demorassem algumas décadas, as escolas de samba, a começar a abordar mais sistematicamente a própria história da população negra. Mas, quando elas começaram a fazer isso, elas chegaram em resultados muito, muito impactantes. Um dos mais impactantes, um dos meus preferidos, é um samba de enredo que conduziu o desfile da Mangueira, da Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira, no ano de 1988. Eu já vou falar dele, mas antes eu preciso dar uma voltinha e falar de uma coisa muito importante para entender esse enredo da Mangueira, porque ele fala de uma coisa, ele usa uma palavra que nem todo mundo em Portugal sabe o que significa, que são os quilombos. Um quilombo. Os quilombos eram comunidades clandestinas que abrigavam escravizados fugitivos na época da escravidão. E eles são tão antigos quanto a própria colonização. O maior e mais famoso quilombo do Brasil era o quilombo de Palmares. E ele existiu do final do século XVI até o início do século XVIII. Ele durou mais de 100 anos. O líder militar, o último líder militar de Palmares e o mais conhecido de todos, se chamava Zumbi. Depois do fim da escravidão, continuaram surgindo quilombos diferentes, claro, não mais clandestinos, mas eram unidades autônomas de habitação. Eram não, continuam sendo, ainda existem quilombos, que são ocupados geralmente por descendentes de escravizados. E eu queria contar, antes de entrar no Samba da Mangueira, a história de um quilombo, para ilustrar rapidamente como que o Estado brasileiro costuma lidar com eles. Esse quilombo surgiu no sul
do estado de Minas Gerais, num lugar onde existia antes uma grande fazenda de monocultura de cana-de-açúcar. A fazenda faliu, foi abandonada pelos proprietários e as centenas de trabalhadores ali, de famílias que viviam e trabalhavam naquela fazenda, não receberam nenhum tipo de amparo depois do fechamento. Eram cerca de 400 famílias e elas resolveram continuar ali, naquele sítio, que passou a ser conhecido, com essa ocupação, por Quilombo Campo Grande. Essas famílias cuidaram da terra, recuperaram a terra de uma cultura super agressiva, que é a cultura da cana, substituíram a cana por agricultura familiar e sustentável, que servia não só para a subsistência deles, mas também para ser vendida nos mercados das cidades vizinhas. Eles construíram uma escola para alfabetizar crianças e adultos da comunidade, tudo de forma autônoma. Passados 20 anos de estabelecimento dessas famílias no Quilombo Campo Grande, eis que o antigo dono da fazenda volta com a polícia e um mandado de reintegração de posse. E a polícia chega, como é de praxe, não para negociar, mas ela chega invadindo o quilombo e a primeira coisa que ela faz é botar abaixo a escola e tacar fogo na lavoura das famílias. E os moradores resolveram resistir, não saíram. Aconteceu ali uma disputa durante algumas semanas. 14 famílias acabaram sendo despejadas, as outras conseguiram permanecer numa parte da fazenda. O mais curioso dessa história é que o Quilombo Campo Grande não surgiu no século XVIII, nem no século XIX, nem no século XX. Essa história aconteceu em 2020, em plena pandemia. E agora sim, eu acho que a gente está preparado para ouvir esse Samba da Mangueira, que é de 1988, o ano em que completou 100 anos da abolição da escravatura no Brasil. E esse samba tem um título que é uma pergunta. O título é o seguinte: 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? O questionamento que a Mangueira trouxe naquele carnaval era muito pertinente naquela época e continua pertinente até hoje. Porque mesmo depois de tanto tempo de abolida a escravidão, as marcas dessa discriminação e violência continuam muito presentes na sociedade brasileira. Continuam sendo uma ferida aberta. E foi com esse samba que a Mangueira desfilou no Carnaval de 88. O negro samba, o negro joga capoeira. Ele é o rei na verde rosa da mangueira. O negro samba, o negro joga capoeira. Ele é o rei na verde rosa da mangueira. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, pergunte
Criador. Quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela? Pergunte, pergunte ao Criador, pergunte ao Criador. Quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela? Sonhei, sonhei que Zumbi dos Palmares voltou, a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção, Senhor. Eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. Senhor, ai Senhor, eis a luta do bem contra o mal, e tanto sangue derramou contra o preconceito racial. O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. Dá tempo de fazer mais uma. Bom, amarrando aqui a história, então, esse samba da Mangueira, que eu acabei de tocar, ele aponta para os problemas gerados por uma atitude muito recorrente no Estado brasileiro, que é a recusa em olhar para as suas dívidas do passado. Tem sido assim desde que há 200 anos o Brasil se tornou independente, a despeito de acordos internacionais e até da sua legislação própria. O Brasil insistiu em manter viva por mais de 6 décadas a abominação do escravismo, quando todos os países do mundo já tinham abolido. E quando finalmente o Brasil aboliu, ele fez questão de não promover nenhum tipo de compensação ou amparo aos libertos. Pelo contrário, ele tentou eliminá-los. E não conseguindo eliminá-los, esforçou-se por mantê-los na subalternidade, como cidadãos de segunda classe. Já para as gerações mais próximas de nós, em especial aquela dos poetas que estão chegando agora aos 80 anos de idade, o horror veio na forma de uma ditadura militar sanguinária, mas quando ela finalmente chega ao fim, a gente perdeu novamente a chance de acertar contas com o nosso passado. O regime militar foi encerrado de forma gradual, conduzida pelos próprios militares, sem uma data de fim estabelecida e sem o julgamento dos seus assassinos e torturadores. Eu tenho dito nos meus concertos e nas minhas intervenções que, como brasileiro, eu sinto pelo menos uma grande inveja de Portugal. Portugal tem um 25 de abril. O Brasil não tem. E eu não falo do 25 de abril de 1974, que pôs fim à ditadura sanguinária de cá. Eu falo de todos os 25 de abris, de todos os anos subsequentes, de haver uma data e essa data ser um feriado celebrado por todo o país, em justiça à memória de um acontecimento tão importante e à memória de um tempo que não se pode permitir que volte. Mais ainda, que essa data tenha símbolos marcantes na cultura popular portuguesa e que esses símbolos sejam uma flor e uma canção, distribuída e cantada coletivamente todos os anos, o que facilita a manutenção dessa memória
mesmo nas gerações que em 74 ainda nem sonhavam em nascer. No Brasil, a gente não tem nada disso, e faz muita falta. Nos últimos anos no Brasil, a gente pôde ver como essa falta de memória pode conduzir um país inteiro a retrocessos perigosíssimos. Lá, o que ainda vai salvando a gente de algo pior, na medida do possível, e vai servindo ao longo dos tempos como guardiã da memória, é a canção. É essa instituição da cultura brasileira sobre a qual a gente esteve aqui falando durante essa última hora. E dentro do universo da canção brasileira, na minha opinião, o samba tem sido um dos mais exímios cumpridores dessa função guardiã. Não por acaso, a canção que eu considero ter dado a contribuição mais brilhante a esse trabalho nos últimos tempos é um samba, e mais do que isso, é um samba de enredo. Novamente, um samba de enredo da Mangueira, escrito para o desfile do Carnaval de 2019, que foi o primeiro carnaval depois da posse do então eleito presidente Jair Bolsonaro, diga-se de passagem. E, graças a Deus, já não é mais. A proposta daquele desfile da Mangueira de 2019, que foi comandada por um carnavalesco brilhante chamado Leandro Vieira, foi fazer no carnaval aquilo que o Estado brasileiro sempre se recusou a fazer, que é acertar as contas do Brasil com o seu passado. E para fazer isso, o enredo passa em revista uma série de episódios históricos, desde a chegada do colonizador português em 1500 até os dias atuais, revelando pontos de vista diferentes da história oficial e trazendo à luz personagens que são frequentemente invisibilizados. Com isso, esse samba de enredo prestou um serviço educativo inestimável. E eu não queria terminar aqui essa fala de hoje sem fazer uma coisa que eu adoraria que tivessem feito comigo quando eu ouvi esse samba pela primeira vez, que é explicar as referências. É um samba muito rico de referências. E, sabendo delas, a gente consegue aproveitar melhor e ter melhor uma noção da dimensão e do brilhantismo que é a composição dele. Então, vamos lá. Vou tentar não me alongar muito em cada uma delas e partir logo para a música. Vocês vão ouvir essas palavras no meio da música. Tamoios, por exemplo, é uma dessas palavras. Isso é uma referência à Confederação dos Tamoios, que, tamoio é uma palavra indígena, uma palavra do idioma tupi, que quer dizer ancestral. E essa palavra foi usada para designar um conjunto de nações indígenas do território brasileiro que se organizou em uma confederação no século XVI ainda, nos primeiros momentos da colonização, para tentar expulsar os portugueses do Brasil, ali na região do Rio de Janeiro. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada para combater essa confederação dos tamoios, e conseguiu. Outro nome que vocês vão ouvir nessa letra é Dandara. Dandara era a esposa e também líder militar do Quilombo dos Palmares. Ela era a esposa do Zumbi dos Palmares e era uma das líderes do Quilombo. Cariri, outra confederação indígena, dessa vez não no Rio de Janeiro, mas no Nordeste do Brasil, também uma confederação indígena feita para tentar expulsar os colonizadores do território e que foi destruída por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que foi o mesmo que destruiu Palmares, que havia destruído Palmares. Isabel é uma referência à princesa Isabel, filha de Dom Pedro II do Brasil, a que assinou a lei que aboliu a escravidão em 1888, no dia 13 de maio de 1888. O Dragão do Mar. O Dragão do Mar era a alcunha de um pescador chamado Chico da Matilde, que trabalhava
trabalhava como pescador numa cidade chamada Aracati, no Ceará. Ele foi o grande impulsionador de um movimento no final do século XIX, de um movimento abolicionista no Ceará, que envolveu todos os pescadores e jangadeiros da região, que faziam um trabalho que era levar e trazer os escravizados africanos da terra para os navios negreiros, onde eles depois viajavam para ser vendidos em outras cidades. E ele encabeçou uma greve desses jangadeiros. Eles se recusaram a transportar os escravizados. Esse movimento abolicionista do qual o Dragão do Mar fez parte serviu para que, no estado do Ceará, a abolição do Brasil acontecesse 4 anos antes do resto do Brasil. A abolição no Ceará aconteceu em 1884 e no Brasil todo foi só em 88. Caboclos de Julho, mais uma referência a negros e mestiços que lutaram contra portugueses, dessa vez pela independência do Brasil, em 1822. Por que de julho? Porque a independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro. Mas esse julho é de julho do ano a seguir à independência oficial do Brasil, porque ela não aconteceu no território todo em 22. Na Bahia, a independência é comemorada em julho e o aniversário conta a partir de 1823, porque só em 23 é que os portugueses foram realmente expulsos da Bahia e a Bahia ficou independente de Portugal. É curioso que nas guerras, nessa luta de independência da Bahia especificamente, lutaram negros, mestiços, indígenas, porque eles tinham recebido a promessa de que com a independência do Brasil viria junto a abolição da escravatura, o que era uma mentira. Eles lutaram e não veio. Anos de chumbo, outra coisa que vocês vão ouvir na música. Isso é uma referência aos piores anos da ditadura militar no Brasil. E agora alguns nomes. Maim. Maim é uma referência a Luísa Maim, que é uma personagem meio misteriosa da história do Brasil. Ela era mãe de um escritor abolicionista chamado Luiz Gama e teria participado, supostamente, na maior revolta de escravizados dentro de uma cidade que aconteceu na história do Brasil, que foi o Levante dos Malês, que aconteceu em 1835, na Bahia, em Salvador. Leci, outro nome também, Leci Brandão, é o nome de uma compositora de samba, viva ainda, e mangueirense. Atualmente, além de compositora, ela é deputada estadual por São Paulo. Foi eleita, eu acho, pela 4ª vez consecutiva no ano passado. Jamelão é um dos maiores cantores de sambas de enredo da história da Mangueira, já falecido. E, por último, Marielle, que eu acho que esse é provável que vocês já conheçam. É uma referência a Marielle Franco, uma socióloga, vereadora, carioca, foi eleita em 2016 e assassinada brutalmente em 2018. Completou essa semana, inclusive, 5 anos do assassinato da Marielle Franco e até hoje ainda não se chegou aos mandantes desse crime. Muita referência, né? Isso tudo dentro de uma única música. Mas funciona tudo junto. Agora vocês vão conseguir ouvir com uma outra perspectiva. Brasil, meu dengo, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com
versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói, emoldurado de mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões, ó, abre alas pros teus heróis de barracões dos Brasis, que se faz um país de lecis, jamelões, são verde-rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões, ó, abre alas pros teus heróis de barracões dos Brasis, que se faz um país de lecis, jamelões. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Olá, novamente. Queria agradecer o Luca Gel por essa aula. Acho que agradecer a todos vocês que também estiveram aqui. Agora nós vamos abrir um momento aqui para perguntas também para o Luca. Acho que se você topar e ouvir umas perguntas, uns desafios. E acho que é isso. Acho que a partir de agora, né, todos nós aqui vamos passar a olhar a cultura brasileira, as canções, de uma maneira nova. Tomara que todos que estejam aqui também praticam a arte e vivam um pensamento decolonial, que é muito importante. Nós falamos disso aqui numa academia, principalmente dentro da Europa. E acho que com essa aula do Luca aqui, essa performance, esse momento muito bom para todos nós estar aqui, também podemos viver isso, né? E olhar para as culturas de uma maneira diferente, para a cultura popular também, brasileira de uma maneira diferente. E vocês também, como estudantes de arte, também possam levar isso para frente, né? A canção guarda essas histórias e acho que a partir dela ela também abre alas, também abre caminhos e perfura aí o futuro através delas e da arte. Então, queria agradecer novamente pelo convite da Escola das Artes, para eu estar aqui apresentando o Luca, e também agradecer por trazer o Luca aqui para nós ouvirmos. E agora, acho que também queria agradecer o Diogo Tudela, que está ali também, que foi acho que um dos responsáveis pela nossa presença aqui, acho que onde começou essa historinha. E abro perguntas. Quem tiver perguntas para o Luca, vai levantar a mão. Alguém? Perguntas? Ah, pronto. Voltei. Já tem. Aqui outro. Obrigado, antes de mais, pela partilha desta percepção do samba que eu não tinha. Acho que do lado de cá nós temos aquela percepção do samba de quem aguenta e tenta dourar a pílula sambando, e pelos vistos não. Há aqui um construir de memória. Achei graça a essa forma como deste nota de que era quase a missão do samba que eu desconhecia.
E há aqui qualquer coisa de irónico, porque de facto um país tão grande, uma gente tão grande, uma presença indígena tão grande e que foi muito maltratada nestes últimos anos, como se sabe também, e que não consegue ter de facto uma data para comemorar isso e para fazer justiça à memória daquilo que se passou. E isso para mim ficou um bocado sem resposta, mas se calhar também não tens, mas o que é que determina isso? Nós cá tivemos uma data que foi um bocado arregimentada, não só pela resistência de muitos anos, mas também pela cumplicidade dos militares, que aí nos permitiram fazer mais qualquer coisa. A cumplicidade dos militares no Brasil tem sido outra, infelizmente. Não sei se também é por isso, mas era um bocado isso que gostava de ouvir da tua parte, não sei. Isso é uma questão que ela vem sendo... Eu acho que não existe uma resposta definitiva, mas uma resposta vem sendo elaborada nos últimos anos, porque a gente teve a experiência de viver um governo militar nos últimos 4 anos, né? Tinham mais militares ocupando cargos, né, no aparelho do Estado no Brasil nos últimos 4 anos do que na ditadura militar. E começa a ficar claro uma coisa que alguns historiadores vêm repetindo desde a redemocratização do Brasil, que é os militares no Brasil se sentem os donos do país, basicamente, né? Os responsáveis por tutelar todo o processo histórico do Brasil, pelo menos desde a implantação da República, né? Desde a queda da monarquia, que foi protagonizada por eles. Depois, os sucessivos golpes, né, e mudanças violentas de regime que aconteceram também tinham militares assim encabeçando sempre. Então, eu acho que esse não haver uma data pode ser uma estratégia mesmo de manutenção de poder, porque eles determinaram o passo com que eles próprios iam abrir o regime para os civis e para voltar a ter eleições. Então, é conveniente para um possível retorno futuro, como ficou claro nesses últimos 4 anos que havia essa ambição, né, que não haja essa data, que essa memória fique meio prejudicada. E a ditadura militar, durante todo o período, né, primou por isso, por tentar o tempo todo fazer um apagamento da memória. Nos governos Dilma, especialmente no primeiro, foi instaurada a Comissão Nacional da Verdade, que investigou crimes da ditadura militar. Não teve nenhuma consequência jurídica efetiva, mas foi uma coisa que começou um processo de resgate dessa memória e que acabou sendo interrompida porque a Dilma foi derrubada, né? E eu acho que... Eu não sei se foi uma coisa tão pensada assim, tipo, não vamos dar a eles uma data para comemorarem o fim do regime. Mas eu acho que fez parte desse processo, e foi conveniente nesse processo o não haver uma data para o fim, que a coisa fosse terminando muito gradualmente, que não houvesse um choque muito grande e que não houvesse uma interrupção muito grande no poder. Eu não sei, posso estar sendo até benevolente de colocar em dúvida uma intenção, né, uma intencionalidade real de privar o país de uma data como essa, porque se houvesse, eu acho que seria... Eles têm a data deles, né? Eu acho que é possível que tenha sido intencional, porque eles têm a data, e tem até uma briga pela data do golpe militar, que eles dizem que foi no dia 31 de março, mas tem muita gente que diz que foi no 1º de abril. Pois é. E eles dizem, não, é do 1º de março. Isso cria uma celeuma toda, eles gostam de comemorar essa data.
E aí, nos governos Dilma, por exemplo, essa data não foi comemorada. Não sei se houve uma... Esse debate voltou agora por causa do Bolsonaro, porque houve os militares voltaram a fazer comemorações do dia, né, do golpe, né, que eles chamam da Revolução de 64. E agora, com a vitória do Lula, parece que esse ano não vai acontecer. Está próximo, inclusive, né? Já daqui a algumas semanas. Enfim, não tem uma resposta definitiva, mas tendo a acreditar que isso faz parte não exatamente de um plano a longo prazo, mas de uma concepção de papel na vida pública brasileira que os militares têm no Brasil, que extravasa muito o que deveria ser o papel constitucional deles. Alguém mais? Acho que ela pediu primeiro. Tá. Pronto. Olá, boa noite. Eu queria saber se tu mostrou o samba ali, agora o samba enredo no final, e ele realmente conta uma história, e ele conta uma história, como é que eu vou dizer, de crítica, não é? Mas eu queria saber se lá nos primórdios o samba nem sempre foi essa crítica, se existe algum estudo ou como era o samba nesse início, ou ele foi se tornando mais crítico com o passar do tempo. Isso é uma boa questão. Em primeiro lugar, eu acho que isso é uma análise que eu faço, pelo menos, a posteriori, né? Uma leitura que eu faço analisando o repertório do samba ao longo do tempo. Eu consigo enxergar esse teor de crítica, esse teor interventivo, em alguns sambas, claro, não em todos os sambas, está generalizando aqui a coisa. Mas sem saber realmente qual era a intenção dos compositores. Eu não sei até que ponto eles têm consciência desse papel de crítica, desse papel de memória. Isso é uma coisa... A história se constrói, né? Eu, quando pesquiso e apresento as coisas aqui para vocês, também estou construindo a história da forma que eu acredito, né, que ela seja mais útil para a sociedade hoje. Então, talvez no início o samba não fosse um gênero abertamente crítico, e talvez até hoje não seja maioritariamente, mas o que mais interessa não é exatamente o conteúdo das letras do samba, mas o papel que o samba tem enquanto... que o fazer do samba tem dentro das comunidades em que ele foi criado, em que ele existe. Então, por mais que a gente volta no início do século e vê um repertório de samba mais... de um compositor qualquer que escreveu um samba de amor, por exemplo, que a princípio não tem nenhum conteúdo ali de crítica política, de intervenção, mas só o fato dessa música ser um catalisador ali, um agregador comunitário, porque o samba não se faz assim, não é habitual no samba aquela coisa do compositor sozinho, em casa, vou escrever uma coisa para depois apresentar num concerto. Não é muito isso. É uma coisa muito espontânea. É feito para ser espontânea, para a criação ser muitas vezes improvisada, feita em roda, feita num quintal de casa, com os vizinhos, com os amigos, com a família. Esse contexto todo, por mais que as letras que se cantem ali não sejam políticas, ele em si, como gesto, é muito político, porque ele contraria os planos que o Estado brasileiro sempre teve para aquelas comunidades, que é simplesmente servir de mão de obra barata e, quando não estão trabalhando, que sumam, desapareçam da vista.
e não tenham voz, sabe? Não tenham poder de influência, de manifestação na sociedade. Isso na melhor das hipóteses, porque no início do século era simplesmente a intenção que eles desaparecessem mesmo do mapa. E o samba, o fazer do samba, independente do conteúdo que é cantado, ele por si só contraria esses planos e permite a essas comunidades uma sobrevivência e momentos de alegria, momentos de construção de laços, de solidariedade, de apoio mútuo, de construção de uma identidade nova, né? Depois de uma experiência traumática da diáspora, enfim, todo esse contexto em que o samba nasce, ele já é em si um gesto político de resistência e às vezes essa resistência se traduz em crítica explícita, né, expressada por alguns compositores, mesmo alguns antigos. O Candeia, por exemplo, é um compositor tradicional de comunidades negras do samba, nascido, crescido e com uma consciência social muito aguda, muito acima da média. Mas existem outros que não são tanto assim e não deixam de ser resistência na mesma. Às vezes a resistência aparece na letra, às vezes não, né? Nos que eu apresentei aqui, sim, aparecem, mas, né, acho que isso não dá para a gente resumir a questão só no conteúdo da letra. Boas. Olá, Luca, tudo bem? Olá. Havia aí alguém à espera? O Diogo tem. Não, está tudo, Luca. Sim. No seguimento que estavas agora a explicar, estava-me a lembrar, tu usaste a expressão Brasis, não é? E trazeste uma história do samba dos Brasis, não é? Mas curiosamente tu tens um projeto chamado Samba Sem Fronteiras, precisamente. Exatamente. Ou seja, e acho que podia ter piada, ou gostava de perguntar como é que se processa, e mesmo nesta dinâmica da roda, desse gesto. Eu lembro que para o vosso primeiro disco tinha, acho que na contracapa tinha a figura de uma padaria portuguesa, não era, no Brasil? Sim, era de um restaurante, um bar-restaurante de uma portuguesa no Rio. Mas é giro, ou seja, tu traçaste esta história do samba dos Brasis, tendo também tu um projeto chamado Samba Sem Fronteiras, não é? Ou seja, gostava de perguntar que dinâmica pode ser essa, que gesto é que pode ser esse, em termos de... Sim? O Samba Sem Fronteiras, para quem não conhece, é um grupo de samba que eu ajudei a fundar aqui no Porto em 2012 e que existe até hoje, já tem dois discos. Ele é um pouco... Eu acho bonito, e a gente quis, né, nessa capa que você mencionou, deixar bem clara esse quase espelho. Não é bem um espelho, porque as condições são sempre diferentes, mas assim, o samba é feito por brasileiros imigrados em Portugal e depois a gente dialoga na arte desse disco, com uma imigrante portuguesa no Brasil que tem um bar no Rio de Janeiro onde se faz samba. Ela própria não é sambista, mas ali no espaço, ali no estabelecimento dela, ela recebia rodas de samba e é curioso porque o samba, como aquilo que eu mencionei aqui também, como uma manifestação cultural diaspórica, ele tem no seu código genético assim essa marca do trânsito, do deslocamento e esse poder de aonde ele estiver, ele consegue criar uma raiz, sabe? Se tiver uma mínima coesão comunitária ou um interesse para que haja essa coesão, o samba ajuda, o samba serve de fertilizante assim, para unir as pessoas, enraizar as pessoas no território, construir ali uma identidade daquele coletivo. Ele serviu para isso historicamente, né? Ele nasceu para isso. E é bonito ver ele se aplicando agora do outro lado.
Não só com o Samba Sem Fronteiras, com vários outros grupos que a gente vê aí fora do Brasil, que fazem samba e que reúnem imigrantes e locais também, porque isso é outra coisa curiosa, o público do Samba Sem Fronteiras originalmente era maioritariamente brasileiro. Hoje em dia já não é, hoje em dia já são mais portugueses do que brasileiros. Então, eu acho que é mais um sintoma dessa capacidade agregadora do samba. Aqui mais uma pergunta. Luca, obrigado. E obrigado ao Diogo por nos ter apresentado o Farofa, ao Farofa por nos ter apresentado a Ellen, ao Farofa por nos ter apresentado o Luca. E é muito bom. Eu tinha várias perguntas, mas foi muito interessante para nós, neste contexto que é uma escola de arte, perceber como é que tu, que és músico, não és académico, não és pesquisador, digamos assim, oficial, como é que a tua cabeça trabalha para ler as tuas músicas. Eu tinha muitas perguntas para te fazer, nomeadamente sobre o samba e da relação do samba, porque é esquisito para nós, brancos europeus, o samba está muito associado ao carnaval, que é uma espécie de suspensão de todos os problemas da sociedade brasileira. E como é que a canção do carnaval, que é o samba, que é crítica e que fala precisamente dessas desigualdades e dessas assimetrias horrorosas e aparentemente inultrapassáveis desse país, do tamanho de um continente que é o Brasil, servem para unir toda... Bem, mas a pergunta que eu te queria fazer, depois podemos continuar um dia esta conversa, é: tu como cantor, como é que escolhes os sambas? Escolhes pela forma musical ou pelo conteúdo crítico? O que é que te serve de critério? Depende do projeto, né? No caso do samba de guerrilha, especificamente, a letra foi o conteúdo, né? Foi muito importante. Na verdade, dois critérios foram importantes. Um é a letra, outro era uma história que exista por trás daquela letra, que adicione uma camada a mais de entendimento para ela. E as escolhas são sempre arbitrárias, né? Na seleção de sambas para o álbum e para o espetáculo e para isso que eu fiz aqui hoje, eu, para escolher, preciso cortar da lista de possibilidades muitos sambas que eu adoro, que eu gostaria de tocar. Mas eu diria que o critério, no caso específico do samba de guerrilha, que precisa ser muito direto, ele é a letra ou uma história que exista por trás da letra que eu possa depois pegar e transformar em texto, em contextualização. É basicamente isso. E depois tem outro critério, que é eu gostar, achar bonito. Pronto. Alguém tem alguma outra pergunta? Mais alguém? Público? Então, acho que vamos dar para encerrar essa aula, essa conferência, essa performance, né? Acho que é tudo ao mesmo tempo. E agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Muito obrigado. E agradecer ao Luca Gel. Quem quiser também segui-los nas redes sociais, tem no Spotify, no Instagram, tem aqui também CD. Um aviso importante. Eu lancei há poucas semanas um álbum novo chamado Sabina, e nós vamos apresentar esse álbum no domingo, dia 26, sem ser esse domingo agora, o próximo, no Novo Ático do Coliseu do Porto. Então, quem quiser, estão todos convidados para ir. Pois sim. Aliás, dentro disso tem um movimento de... Como foi se o senhor presidente pede desculpa aí, né? Portugal e Espanha estão um pouco atrasados. Se nós tivéssemos tempo, esse era o meu desafio, para que ele cantasse, não era pergunta nenhuma. Era o que eu queria ouvir só na voz e no violão. Mas, enfim, fica para uma próxima. Podem ouvir no dia 26. Mas pronto, então agradecer a todos, a Escola das Artes, agradecer à Universidade Católica do Porto, todos presentes, Luca, Nuno, e acabou. Obrigado.